Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de quarta. Estamos aqui mais uma vez nessa série, As Lições da Dor, e durante as duas últimas quartas-feiras estamos tratando sobre as dores de Jó. Primeiro falamos sobre as dores da perca dos seus bens e da sua família, no capítulo 1, e hoje no capítulo 2 nós vamos ver as dores da doença de Jó, como ele suportou tamanha dor, vamos ver aqui o que ele passou, e tirar lições para o nosso dia atual, para os nossos dias atuais, que são dias de muitas dores. Graças a Deus a gente está avançando nas vacinas e continue em oração, irmãos, para que daqui para o fim do ano a gente possa ter aí mais de 60% da nossa população vacinada e a gente possa fazer uma grande festa no fim do ano. E claro, aqueles que puderam aprender as lições da dor vão seguir sua vida e vão se tornar pessoas melhores, mas infelizmente uma grande parte das pessoas não vão aprender com a dor, porque na verdade o ser humano ele é um ser muito complicado, e quando ele veio para essa terra ele trouxe o pecado de Adão, o pecado original, que fez com que ele continuasse desobedecendo, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a dificuldades. Muitos homens preferem blasfemar o nome de Deus do que glorificá-lo. Para quem conhece a Deus, para quem teme a Deus, esse foi um tempo de reflexão, há mais de um ano aí de pandemia, e com certeza nós que conhecemos, você que conhece a palavra de Deus, deve ter aprendido a se tornar uma pessoa melhor. Se você pegou a doença, deve ter tido compaixão de quem infelizmente não resistiu, e se você não pegou, continua se cuidando e respeitando o medo que ainda paira nas casas e nos ares. Vamos abrir nossas Bíblias em Jó. E aí no capítulo 2 nós vemos mais uma vez a palavra de Deus nos dizendo da seguinte forma: no outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse o Senhor então a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse então a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Esse é o texto, essa é a luta de Jó. Eu queria que nós orássemos para que tirássemos mais algumas lições da vida desse grande servo que resistiu de forma brava a tanta dor, tanta luta. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de pregar a tua palavra aos meus irmãos, aqueles que chegaram até aqui para ouvir a tua mensagem. Que o Senhor dê sabedoria a cada um, que possa nos fazer refletir sobre tantas lições que o Senhor tem nos ensinado nesse dia. Em nome de Jesus, que te oro e te agradeço. Amém. Bem, o texto que nós lemos reflete aquilo que estava acontecendo, né? Satanás estava pedindo para que Deus tirasse os bens e tudo aquilo que Jó tinha construído em sua vida, para que ele blasfemasse, dizendo que se ele não tivesse tudo isso que ele tem, ele blasfemaria o nome de Deus. Então a gente percebeu que o diabo mais uma vez tenta sobre a vida desse homem, mas a gente percebe que Jó permaneceu firme. No texto a gente vai ler aqui os demais versículos e aprendeu com mais essa dor. E eu peço para que você reflita o que você tem aprendido nesse tempo de dor. Porque a gente pode muito bem parar a nossa vida e se revoltar com os políticos, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que aconteceu no meio da pandemia, né? Com o desvio de dinheiro, com a falta de tato dos nossos líderes de cuidar, a maioria deles, de cuidar dessa crise tão difícil, que a doença já era crise e eles tornaram ainda pior. Depois da dor de perder todos os seus bens e familiares, Jó agora se vê diante de uma doença que tirou a sua saúde a sua saúde de todo o corpo. Diz aí o texto, né, que a gente leu no verso 7,
que a doença, as feridas foram da sola dos pés até o alto da cabeça de Jó. Então a luta de Satanás para tirar a paz dos filhos de Deus é sem fim, porque ele sabe que seu fim, o fim de Satanás, já foi determinado por Deus. Então, meus irmãos, se você já entregou sua vida para Deus, confie que Ele vai estar te guardando, te cuidando. E esse mal que aconteceu com o Jó aqui, Deus só permitiu porque sabia da capacidade de Jó de resistir. Então, se você está passando por alguma luta que você acha que não é capaz de resistir e você está passando por ela, saiba que Deus te conhece e vai fazer você superar e passar por ela. Por isso nós temos que aprender. No verso 2 a gente viu que a resposta de Satanás demonstra como ele está rodeando a terra para causar dor e fazer com que a humanidade continue colocando a culpa uns nos outros e até em Deus, em busca de uma resposta para seus próprios pecados. Desde o início, desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano sempre procura algum culpado. Quando é o marido e a mulher que estão brigando, é ela, pastor. Quando é a mulher, não, pastor, é ele. Então a gente sempre tem alguém para culpar, sempre tem alguém para colocar a culpa. E o diabo, ele faz de tudo para que essa culpa seja colocada para Deus. Só que lá em Lamentações de Jeremias 3,39 diz: de que se queixa o homem, senão de seus próprios pecados. Então, se a gente tem que reclamar de alguma coisa, a gente tem que olhar para nós mesmos e imaginar e ter a certeza, na verdade, de que nós não somos pessoas do bem. Nós fomos contaminados com o pecado e tudo o que a gente faz de bem é Deus habitando em nós e o pecado está sempre diante de nós. Por isso que você vê pessoas de bem fazendo, às vezes, caindo, né, de forma tão brusca, pessoas que você admirava, às vezes falhando de forma tão horrenda, tão triste, porque nós somos pecadores. Então, a Bíblia diz também que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, o limite de servir a Deus e de se ensoberbecer, de querer ser algo mais do que é muito pequeno. Então a gente tem que tomar cuidado tanto com a nossa falta de fé, com a nossa falta de busca a Deus, nossa falta de vontade de servir a Deus, de ler a Bíblia, quanto aquele nível espiritual de que eu estou bem, eu estou em oração e ninguém consegue me derrubar. Então, as pessoas dificilmente conseguem ter um meio termo disso. Ou ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não vai à igreja, ela não busca a Deus de jeito nenhum, deixa a vida levar, ou é aquela espiritualidade tão santa que ele não consegue falar com os pecadores que estão ali embaixo. Afinal, somos todos pecadores. O que nós temos que aprender com toda essa dor é que não podemos colocar a culpa dos nossos problemas nos outros. Os problemas do seu casamento sempre no outro. Existe sim uma parcela de culpa em todas as decisões que nós tomamos. Nós só temos problema porque nós tomamos decisões. E muitas dessas decisões não foi primeiro consultada a Deus. A gente não entregou a Deus. Que depois que o problema está lá no meio, a gente fica querendo achar um culpado. E geralmente é naquele que está mais perto de nós. O verso 9 e 10, eu queria ler com vocês aqui, diz assim, verso 9. Então sua mulher, depois que a gente viu, no verso 8, Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então Jó ficou nesse ponto, nesse nível. Satanás saiu da presença do Senhor, aqui no verso 7, e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com a qual se raspava sentado entre cinzas. Então sua mulher disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele responde: como você fala assim? Fala-se como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. É o versículo 7 até o 11 que eu li aqui. Então, essa dor de Jó revelou, dentre várias coisas, que nem sempre podemos contar com próprios familiares no momento da dor. Mas não foi isso que deixou Jó triste, não poder contar com a sua mulher. O que realmente entristeceu Jó foi o fato dela pedir para que ele amaldiçoasse Deus, para que ele tivesse um pouco de amor próprio, integridade por si mesmo
e amaldiçoasse a Deus e morresse. Foi isso que irritou Jó. Ou seja, a presença dela ali seria importante, pelo menos calada. Mas não, ela estava ali do lado, vendo o sofrimento de Jó com aquela doença terrível, e ainda chega e diz que ele tinha que amaldiçoar a Deus, tinha que se livrar daquilo. Mas Jó diz o texto que ele não abriu mão. Em tudo Jó não pecou contra Deus, não amaldiçoou a Deus, não abriu mão de Deus. A gente vai ver, se a gente for estudar o livro de Jó, a gente vê ele um pouco mais abatido lá na frente, mas em nenhum momento ele na verdade, lá na frente ele vai dizer que não queria nem ter nascido, por causa da dor extrema que ele estava sentindo. Aquilo é a humanidade de Jó falando. Então, apesar da gente saber da integridade e do amor a Deus por parte de Jó, ele era um ser humano. Então, a gente não pode criticar se em algum momento, né, ele pudesse ter amaldiçoado seu próprio nascimento. Então, no verso 11, saber que Deus nos consola em todas as dores nos faz viver com um pouco mais de tranquilidade, porque aqueles que são seus nunca desistem de amá-lo. Assim como seu Filho Jesus, que veio a este mundo e morreu por nós, ele sofreu todas as dores por nossa causa, porque essa era a única esperança que toda a humanidade tinha. Se Jesus não tivesse vindo, se ele não tivesse sofrido por nós, se ele não tivesse pagado o preço da cruz, nós iríamos direto para o inferno, não haveria salvação. O preço da salvação deveria ser através de um que fosse capaz de vencer o pecado sem nunca ter pecado, de vencer a morte sem nunca ter passado por ela. E como o homem era pecador, nenhum sacrifício, por isso que hoje, nenhum sacrifício que você faça, vou pegar uma pedra, botar na cabeça, vou até uma cidade aqui, né? Vou subir a escadaria para pagar uma promessa, nada disso leva o homem à salvação, porque esses são sacrifícios de tolos. Eu quero pagar algo que Deus fez por mim. A gente não tem como pagar, o preço foi muito alto. Só existia uma forma de o homem pagar pelos seus pecados, era que alguém puro, alguém sem pecado morresse por ele. Jesus sofreu essa dor por nós. Jó está aqui demonstrando que mesmo diante de tamanha dor, e mesmo sem ter conhecido o Jesus, que morreria através de muitas dores, ele sabia que amar a Deus era maior do que qualquer um dos seus bens e até qualquer um de seus familiares. Sabemos da dor que ele sentiu, mas sabemos da esperança que ele tinha de uma vida pós-morte, de uma vida eterna. Ora, se nós que somos cristãos se acostumarmos a apenas amar essa vida, que a palavra de Deus diz que aquele que ama essa vida não é digno dele, não é digno de morar no céu. Claro que a gente gosta de viver, claro que a gente gosta de se divertir, claro que a gente gosta de curtir a vida aqui na terra. Mas infelizmente o mal que existe em nós não vai deixar com que a gente tenha uma vida plena e sem sofrimento. Mas lá na glória, a Bíblia diz que não haverá choro e nem dor. E se lá no céu não haverá choro nem dor, significa que não vai ter o sofrimento que nós passamos por aqui. Nós temos pequenos momentos de felicidade, de alegria, mesmo fazendo a coisa correta, mesmo procurando ser honesto. Mas lá na glória isso será eterno. Por isso, se a gente quer viver com menos dores, vamos obedecer a Deus. Vamos ver aqui, verso 12, diz assim: quando viram, aqui é um momento em que Jó, depois de a mulher ter pedido para que ele amaldiçoasse a Deus, depois disso, 3 amigos, no verso 11, quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Olha só, pessoas de fora, amigos dele, estavam prontos para ajudar. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Olha só que palavra aqui, que aprendizado aqui de Jó. Jó aprendeu ainda o valor da presença.
Quantas vezes antes da pandemia os pais clamavam pela presença de um parente mais vezes em sua casa? Idosos que tiveram que ficar sozinhos na pandemia e que infelizmente partiram sem rever seus filhos. Filhos sentindo falta dos pais que chegavam em casa já exaustos do trabalho e só queriam uma cama para descansar. Na dor, aprendemos que a presença faz muita falta. Que um local só é bom se estivermos com pessoas que amamos. Apesar de ser um caso específico onde Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó e na sua saúde, aprendemos que toda a dor que um cristão passa tem uma lição e que somente se orarmos bastante iremos ser capazes de aprender dela e de compreender o plano de Deus. Afinal, se a dor faz parte da vida, que aprendamos alguma coisa com ela. O que você aprendeu? O que nós precisamos aprender? O que a vida, neste tempo de lutas e dores, tem ensinado para você, cristão, para você que chegou a esse vídeo e que talvez não tenha ninguém para compartilhar da sua dor? A igreja tem esse papel de ouvir as dores. A igreja tem esse papel de ouvir os sofrimentos. Hoje, muito que a gente vê é pessoas jogando na internet as suas dores, as suas lutas, as suas frustrações, como se alguém ali fosse capaz de ajudar. Infelizmente, a internet, as redes, os canais sociais, eles não te oferecem uma resposta. Ninguém, talvez o que você vai encontrar é alguém para acabar ainda mais com o resto de sofrimento que você está passando. Mas para quem conhece a Deus, ter amigos, ter pessoas que você pode ligar, que você pode fazer uma chamada de vídeo, conversar horas, pedindo um aconselhamento ou contar um pouco da sua vida, como foi esse período de isolamento. Aproveite esse tempo para conversar com as pessoas que você ama e para marcar, essa presença de volta. Porque a presença não é só física. Por mais que a gente tenha esses meios só de contato, telefone, dificilmente nós ligamos, dificilmente nós fazemos uma chamada de vídeo para aquela pessoa que a gente precisa conversar. Marque um horário. Sei que é corrida a vida das pessoas, marque um horário. Posso te ligar a tal hora? Ligue, faça uma chamada de vídeo. Se você tem um avô, um parente que está distante, as crianças fazem isso direto. Faça isso. Porque mesmo distante hoje, graças a Deus, se a gente usar essa ferramenta da forma correta, nós vamos estar presente, mesmo distante. A gente às vezes passa horas e horas na internet e não é capaz de fazer uma ligação para alguém que Deus está tocando no teu coração. Rapaz, estou com toda saudade de fulano, ligue para ela, pegue seu telefone e ligue para ela, faça uma chamada de vídeo, sempre pergunte antes, Às vezes a pessoa faz chamada de vídeo sem nem o outro estar preparado, aí é complicado. Então ligue antes, avise antes, posso te ligar em vídeo? E você já conversa diretamente com a pessoa. Que o Senhor Jesus abençoe nossa casa, nosso lar, e que possamos ser capazes de, como bons cristãos, aprender com o que a vida tem nos ensinado através de tantas dores. Que continuemos em oração para que essa vacina chegue o mais rápido possível e a gente possa ter o nosso tempo bom de comunhão, como sempre tivemos. Oremos. Senhor Jesus, eu te agradeço, sou grato pela oportunidade de levar essa palavra aos meus irmãos, mesmo distante, e com muito carinho, porque sei, Deus, que a maioria e todos nós preferimos estar perto, preferimos tocar, abraçar, estar perto um do outro. E já seguramos até aqui, Deus, e eu creio, ó Pai, que o tempo pouco que resta, Senhor Deus, para que possamos ter esse momento presencial em todos os cultos, volte a acontecer, vai estar mais perto do que do início, quando começou essa doença, quando começou essa pandemia, não tínhamos conhecimento de nada. Sabemos, ó Pai, que o Senhor quis ensinar algo para o teu povo e que o teu povo possa ter aprendido as lições que precisavam aprender durante toda a vida. E aqui agora, felizmente ou infelizmente, puderam aprender. Que possamos valorizar a vida, as pessoas e as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Uma ótima quarta-feira a todos. Se cuidem. Nossa escola de vida volta nesse sábado presencialmente às 5 da tarde. Nosso culto no domingo às
18 horas com o cadastro, são 50% da nossa capacidade, as cadeiras estão ainda, né, espaçadas e ainda com o uso de máscara. Deus abençoe e até o próximo encontro. Um abraço, fique com Deus e se cuide.